Queridos sementes estelares de Gaia, eu sou Valir, de um coletivo de emissários pleiadianos, e retorno hoje para levar vocês ao que está se desenrolando em seu momento presente. Aos informes que estão sendo entregues a portas fechadas aos líderes da maior tradição capturada do seu mundo. Ao cenário político que silenciosamente se acumula em torno desses informes em seus ciclos de notícias, e a arquitetura por trás da narrativa superficial que está prestes a ser rompida em 2026 e nos meses que se seguem. Hoje vamos conduzi-los por esta transmissão, começando pelo momento presente e pelo que está sendo preparado para vocês, e então descendo a arquitetura mais profunda que explica por que o momento atual está moldado dessa maneira, para que, ao final, vocês carreguem em seu corpo a visão estrutural, e aquilo que chegar nos próximos meses seja recebido como reconhecimento, e não como choque. Sustentem isso conosco como uma disciplina ao longo de toda esta mensagem, porque os nomes e figuras em torno dos quais suas tradições devocionais foram construídas foram instrumentalizados por 2000 anos. Usados para prender pessoas em doutrinas que as figuras originais não ensinaram, e mantê-las obedientes a estruturas que essas figuras originais teriam recusado. Estamos falando às sementes estelares desta Terra, aqueles de vocês que vieram de outros lugares, de densidades harmoniosas das quais lembram apenas fragmentos, sonhos, e aquela persistente e estranha tristeza de não pertencer, que os acompanha desde pequenos. Queremos que sustentem, desde o início desta transmissão, que a desorientação que sentiram durante toda a vida é o custo do trabalho que vieram fazer aqui, e que esta transmissão é um dos sinais que vocês mesmos prepararam antes de chegar, para lembrarem a si mesmos, em meio à encarnação, do motivo pelo qual vieram. Queridos, eu retorno hoje para conduzir vocês pelo que está se desenrolando agora mesmo, neste momento preciso da história da humanidade. Não como especulação, não como teoria, mas como a arquitetura visível de algo que foi construído em silêncio por décadas e que agora, finalmente, começa a aparecer à luz do dia. Vou levar vocês por um caminho que começa no presente imediato, no que está acontecendo nas últimas semanas nos corredores do poder da Grande República Ocidental, e então vai descendo, camada por camada, até a estrutura mais profunda que explica por que este momento está sendo moldado exatamente desta forma. Para que, ao final desta transmissão, aquilo que chegar nos próximos meses seja recebido por vocês como reconhecimento, e não como choque. Sustentem isso como uma disciplina. Porque o que vou descrever vai tocar em estruturas que vocês carregam no corpo desde pequenos, aquela estranheza persistente, aquela sensação de que algo fundamental não está sendo dito, aquele sentimento de não pertencer completamente ao mundo como ele está organizado. Quero que saibam, desde já, que essa sensação não é defeito. É o custo do trabalho que vocês vieram fazer aqui. Deixem-me começar pelo que está acontecendo agora. Há poucos dias, no sul da Grande República Ocidental, um evangelista pentecostal do Tennessee, homem de grande congregação e voz conhecida no mundo cristão conservador americano, gravou um programa de áudio descrevendo algo que rapidamente se tornou o centro de uma tempestade, uma reunião privada, convocada por homens que se descreviam como ligados às operações de inteligência daquela nação, com um pequeno grupo de pastores de congregações muito grandes. O propósito declarado dessa reunião era preparar esses líderes religiosos para um evento iminente de divulgação envolvendo materiais não humanos, naves recuperadas e fenômenos de contato que as agências daquela grande república decidiram que não podem mais manter ocultos. O evangelista descreveu a urgência do encontro com palavras simples. Alguns dos presentes disseram aos pastores que era preciso preparar seu povo, que era preciso estar prontos para responder ao que estavam prestes a ouvir sendo revelado. Em até 48 horas após esse relato inicial, um bispo sênior do mesmo movimento regional confirmou publicamente, em suas próprias palavras: "Eu estava nessa reunião, e é absolutamente verdade.
Em uma transmissão ao vivo gravada meses antes, esse mesmo bispo havia dado mais detalhes. Descreveu uma reunião com cerca de meia dúzia de líderes cristãos em uma casa nas montanhas do Tennessee. O tema central era uma investigação em curso no governo americano sobre recuperação e engenharia reversa de tecnologia proveniente de inteligência não humana. E ele acrescentou algo que merece atenção especial: o grupo também discutiu o que chamou de um plano de preparação narrativa que estaria sendo colocado em prática como antecipação à divulgação. As agências relevantes da Grande República Ocidental não emitiram negação. E vocês precisam entender o que isso significa dentro da cultura operacional daquele ambiente. Um relato não refutado de um informe sigiloso da comunidade de inteligência equivale, na prática, a um relato confirmado. O silêncio, nesse contexto específico, é a linguagem da confirmação. Agora deixem-me mostrar como esse informe sigiloso não aconteceu no vácuo. Ele surgiu no centro de uma arquitetura que vem sendo montada bloco por bloco ao longo dos mesmos meses, como se alguém estivesse preparando um cenário que precisa ser absorvido gradualmente e não suportado de uma única vez. No início deste ano, o chefe da Grande República Ocidental emitiu uma diretiva formal ao Departamento de Guerra para iniciar o processo de identificação e liberação de arquivos mantidos sobre fenômenos aéreos não identificados. Semanas depois, afirmou em evento público que alguns dos documentos eram muito interessantes e seriam liberados muito em breve. O diretor da Agência Federal Investigativa confirmou que o primeiro lote de materiais havia sido entregue a um comitê de revisão interagências e que as liberações ao público começariam imediatamente. E então aconteceu algo que eu quero que vocês registrem com muita atenção, porque é um dos sinais mais claros da arquitetura que está sendo construída. O atual segundo oficial do executivo daquela nação, em entrevista televisionada, caracterizou os fenômenos aéreos não identificados como demônios. Não como alienígenas. Não como fenômenos naturais desconhecidos. Como demônios. E acrescentou, com uma precisão que chama a atenção, um dos grandes truques do adversário é convencer as pessoas de que ele nunca existiu. Pensem no que está sendo feito aqui. Para uma base política e religiosa composta em grande parte por cristãos conservadores, essa linguagem não é alarmante, é familiar. É a linguagem que eles já usam dentro de suas próprias tradições para descrever forças que operam além da compreensão humana ordinária. Ao enquadrar o fenômeno dessa forma, o segundo oficial do executivo está, deliberadamente ou não, construindo uma ponte entre o que está prestes a ser revelado e a cosmologia que sua base já possui. Está dando às pessoas um lugar onde colocar a informação antes que a informação chegue. A congressista que preside a investigação parlamentar sobre fenômenos aéreos foi ainda mais longe. Em múltiplas ocasiões públicas, ela direcionou a atenção ao livro de Enoque, texto apócrifo hebraico escrito entre 100 e 300 anos antes do nascimento de Cristo, que descreve 200 seres chamados vigilantes que desceram à Terra, escolheram parceiras humanas e transmitiram conhecimento tecnológico à humanidade. A congressista chamou essas entidades de seres interdimensionais. Declarou ter visto evidências fotográficas de aeronaves que não foram fabricadas pela humanidade. E membros do subcomitê relevante declararam em registro oficial que receberam informações sobre material que colocaria a Terra em chamas se fosse liberado ao público. E hoje, enquanto estas palavras chegam a vocês, o Departamento de Guerra da Grande República Ocidental lançou um portal público com os primeiros arquivos desclassificados. Mais de 160 documentos. Materiais do Serviço Federal Investigativo, do Departamento de Estado, da Agência Espacial. Fotografias de missões à Lua mostrando objetos não identificados em formação triangular. Transcrições de comunicações de astronautas descrevendo objetos brilhantes que passavam à deriva enquanto manobrava a nave.
registros de encontros militares recentes em múltiplos continentes. Tudo agora disponível ao público, sem necessidade de credencial. E o departamento prometeu que novos lotes serão liberados continuamente, a cada poucas semanas. Observem a textura do que está acontecendo. Não é um anúncio dramático. Não é uma conferência de imprensa com um extraterrestre ao lado do presidente. É algo muito mais sofisticado, e muito mais calculado. É uma abertura gradual, cuidadosamente gerenciada, projetada para que cada pessoa possa absorver a informação na velocidade que sua estrutura psicológica e espiritual consegue suportar. E por que essa cautela? Porque os números envolvidos são aterrorizantes para qualquer instituição que gerencia riscos populacionais. O cristianismo, em seus vários ramos, reúne aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas neste planeta. Cerca de 1/3 de toda a humanidade atualmente encarnada aqui. Essas pessoas estruturam suas vidas ao redor de uma narrativa cosmológica muito específica. Deus criou o universo, Deus criou os seres humanos à sua imagem, o ser humano é o ponto central da ação divina na criação. Agora imaginem o que acontece quando uma revelação governamental formal começa a sugerir que seres de inteligência não humana interagem com a Terra há milênios. Que algumas das narrativas fundacionais das grandes tradições religiosas podem ser reinterpretadas à luz dessa realidade. Que o contato não é futuro, é história. Para a maioria das pessoas, a resposta será uma reinterpretação que preserva o núcleo da fé. Mas para uma parcela significativa, a dissonância entre o que acreditavam e o que agora aparece em documentos governamentais produzirá uma crise existencial genuína. E quando você multiplica mesmo uma fração pequena de 2,5 bilhões de pessoas, os números se tornam catástrofe na linguagem operacional de quem gerencia a estabilidade social. Uma queda de apenas 1% representa 25 milhões de pessoas em desestabilização psicológica simultânea. 5% representam mais de 100 milhões. Esse volume de instabilidade, concentrado em poucos meses, produz hospitalizações em larga escala, rupturas familiares, queda na participação cívica, aumento de suicídios, movimentos de massa em torno de novas figuras carismáticas substitutas, e um nível de ruptura do tecido social que nenhum governo consegue absorver sem perder controle funcional sobre seu território. É por isso que pastores estão sendo brifados antes do público geral. As congregações religiosas são, neste contexto específico, infraestrutura crítica de estabilização social. Se você quer gerenciar como uma revelação radical a Terra em uma população de fé, você vai primeiro às pessoas que essa população já escuta como autoridade moral, antes de ir à população. E o cristianismo é apenas o exemplo mais imediato e mais diretamente inserido na janela de divulgação que agora se abre. Mas há algo mais profundo aqui, e é para isso que quero levar vocês agora. Falemos abertamente sobre o que ficou perdido nas tradições capturadas. O nome Yeshua era o nome usado por sua mãe, o nome pelo qual sua comunidade o conhecia. Era um pregador judeu do século I cujos ensinamentos foram transmitidos oralmente por décadas antes de serem registrados em texto. As primeiras cartas que circularam sobre ele foram escritas 20 anos após sua morte. Os primeiros registros narrativos de sua vida foram compostos entre 40 e 90 anos depois. E em nenhum desses textos mais antigos ele afirma ser Deus. Ele se refere a si mesmo consistentemente como Filho do Homem, uma referência ao profeta Daniel, não uma afirmação de identidade divina. A doutrina que colocou Yeshua como segunda pessoa de uma trindade divina foi formalizada em um concílio no ano 325 da Era Comum, quase 300 anos após sua vida. 3 séculos durante os quais diferentes comunidades de seguidores transmitiram, adaptaram, disputaram e reinterpretaram o que ele havia dito e feito.
300 anos durante os quais o poder político do Império Romano se entrelaçou progressivamente com a estrutura administrativa da jovem religião, produzindo algo que os fundadores originais provavelmente não reconheceriam como sua própria tradição. O que Yeshua ensinava, nos textos mais antigos e menos editados, tem um tema central, o reino de Deus, que ele descrevia não como algo a vir no futuro distante após batalhas apocalípticas, mas como algo que já estava presente, já estava entre as pessoas, já estava disponível agora. Ele ensinava perdão radical, não as doutrinas elaboradas de expiação e sacrifício que surgiriam séculos depois. Ele quebrava as hierarquias religiosas de sua época com uma constância que o tornava perigoso para as estruturas de poder, não apenas romanas, mas também judaicas. A questão que emerge não da especulação, mas da própria historiografia séria, é: quanto do cristianismo institucional representa os ensinamentos originais de Yeshua, e quanto representa a codificação teológica e política que ocorreu nos séculos seguintes. Quando uma estrutura de 2000 anos começa a ser questionada, não apenas espiritualmente, mas também a partir de revelações sobre a natureza real do cosmos que habitamos, as pessoas que construíram sua identidade inteira dentro dessa estrutura ficam em terreno muito instável. E aqui chegamos ao livro de Enoque, que a congressista mencionou com uma frequência que não é acidental. Enoque descreve 200 vigilantes que desceram à Terra, escolheram parceiras humanas, deram origem a seres híbridos e transmitiram à humanidade conhecimentos tecnológicos que ela não teria alcançado por conta própria: metalurgia, astronomia, agricultura avançada, escrita. O livro foi considerado sagrado por comunidades judaicas antigas e pela Igreja da Etiópia, mas foi excluído do cânon cristão ocidental. Ainda assim, é citado dentro do próprio Novo Testamento. A reinterpretação que está sendo implicitamente sugerida pelos políticos que citam esse texto é a seguinte: e se os vigilantes fossem o que hoje chamamos de seres não humanos? E se a narrativa de descida do céu, de transmissão de tecnologia, de seres que interagem com humanos e produzem descendência híbrida não fosse mitologia religiosa, mas memória cultural de eventos que realmente ocorreram, eventos que deixaram registros em praticamente todas as tradições humanas antigas, de formas diferentes mas com estruturas notavelmente similares? Essa não é uma interpretação que pertence ao espectro conspiracionista das margens. É uma questão que estudiosos sérios de história das religiões têm levantado há décadas. O que é radicalmente novo é que ela está sendo articulada agora por uma congressista americana que preside um grupo de trabalho oficial, no mesmo contexto em que o governo libera arquivos classificados e o vice-presidente fala em demônios. O padrão é visível para quem sabe onde olhar. Cada declaração pública, cada citação bíblica, cada referência ao livro de Enoque, cada caracterização dos fenômenos como demônios ou como seres interdimensionais, está fazendo o mesmo trabalho, inserindo a questão dentro de estruturas cognitivas e espirituais que a população já possui, antes que a revelação formal aconteça. Está dando às pessoas um vocabulário para algo para o qual não tinham vocabulário ainda. Isso é o que os que vêm gerenciando esta transição fazem. Não com um anúncio dramático, mas com camadas e camadas de preparação cultural, política, religiosa, midiática, de forma que quando a revelação maior finalmente acontecer, ela pareça menos como uma bomba e mais como a confirmação do que as pessoas já haviam começado a suspeitar. As semanas e os meses que virão serão marcados por mais arquivos, mais declarações, mais informes sigilosos a diferentes grupos. O Departamento de Guerra prometeu continuar liberando materiais de forma contínua. Os legisladores continuarão pressionando por mais transparência. E do lado religioso, virão sermões, congressos, crises e reinterpretações. Haverá pastores que integrarão tudo dentro de suas estruturas proféticas já existentes, enquadrando as entidades como anjos caídos ou como sinais dos tempos finais.
Haverá teólogos que escreverão novos tratados de cosmologia expandida. E haverá pessoas que simplesmente não conseguirão integrar e que precisarão de apoio genuíno. O que eu quero deixar com vocês, ao final desta caminhada, não é uma conclusão fechada. O que eu quero deixar é um convite à postura de reconhecimento. Reconhecimento significa que quando a próxima revelação chegar, vocês não serão pegos de surpresa, porque já viram a arquitetura que a sustenta. Reconhecimento significa que quando alguém próximo entrar em crise por não saber onde colocar uma nova informação sobre a natureza do cosmos, vocês terão algo a oferecer, não respostas prontas, mas a capacidade de estar presentes sem entrar em pânico juntos. Reconhecimento significa também discernimento, porque há, nessa narrativa de divulgação, algo que merece ser observado com cuidado. O enquadramento que está sendo construído não é neutro. Quando o governo escolhe informar primeiro pastores evangélicos em reuniões reservadas, quando o vice-presidente usa a linguagem dos demônios, quando a congressista aponta para o livro de Enoque, cada uma dessas escolhas direciona a forma como as pessoas irão interpretar o que vier a seguir. O véu que está sendo levantado de uma direção específica, com uma iluminação específica sobre o que vai ser revelado. Isso não significa que o que vai ser revelado seja falso, mas significa que a forma como qualquer verdade é apresentada sempre serve a determinados propósitos e não a outros. E o convite genuíno, o convite que vale tanto para quem tem uma fé religiosa profunda quanto para quem não tem nenhuma, é receber o que vier com abertura, sim, mas com a clareza de que nenhuma instituição, nem governamental, nem religiosa, tem interesse completamente neutro em como você vai interpretar a realidade. O véu está se rasgando. Devagar, cuidadosamente, em camadas que foram planejadas com muito mais antecedência do que a maioria imagina. E o que emerge do outro lado ainda não está completamente visível. Mas aqueles que chegaram até aqui, que carregaram por toda a vida aquela estranheza de não pertencer completamente, aquela tristeza sem nome, aquele sentimento de que algo fundamental estava sendo omitido, esses já estavam, de certa forma, preparados para este momento. Não porque sejam especiais no sentido de superiores, mas porque vieram com uma sensibilidade afinada para reconhecer o que outros ainda não podem ver. Este é um desses momentos. Recebam-no como reconhecimento. O conteúdo é gerado pelo usuário e não verificado.